meus amigos, sexta-feira, dia 4 de julho, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado. Não se esqueçam que à noite vamos ter live de mercado, olhar aí para o que está a acontecer e não se esqueçam que hoje há sorteio da Liga e eu não tenho bem certeza, mas tendo em conta os condicionamentos todos que eu vi, eu acho que o sorteio já está feito, é só saber quem é que joga tipo na 25ª jornada. Parvoíce, qualquer dia, bem, que estúpidas. Ainda assim, atenção, há cláusulas que têm que lá estar, se é pedido pela polícia, faz todo sentido. Mas pronto, é o que é. Bem, malta, vamos lá então falar um bocadinho de mercado. Temos aí algumas coisinhas para falar. Algumas coisas surpreendentes até. Aliás, uma delas muito surpreendente. Eu confesso que não estava nada à espera, mas é só no mercado internacional. Já vamos falar sobre isso. Vamos começar com Orkun Kökçü, internacional turco do Benfica, que não quer jogar na Turquia. Kökçü, que curiosamente também nunca jogou na Turquia, jogou sempre ou nos Países Baixos ou em Portugal. Rejeita a possibilidade de ir para o seu país natal, de ir jogar, neste caso, para o Galatasaray, sendo que o nome do Besiktas também foi, do Fenerbahçe, desculpem, também foi associado. O Kökçü não olha com bons olhos um regresso à Turquia. Um regresso não, estou sempre a dizer o regresso porque há sempre aquela ideia que ele já lá jogou, mas não. Não vê com bons olhos um ingresso na Turquia, quer ou continuar em Portugal, ou, sabemos que é um jogador com mercado, olhar aí, também foi falado o nome da Roma, veio na imprensa italiana, se não estou em erro, ontem, que a Roma está, obviamente, atenta aí à situação do Kökçü. Kökçü, não precisamos falar aqui da situação com o Lage, pode ou não ser influenciadora numa possível saída. Aparentemente não, mas vamos ver no ano passado uma boa segunda volta, especialmente a partir de janeiro, fez uma excelente, fez uma boa, muito boa segunda metade da época, especialmente quando o Orson se passa ali para a posição de 10, falso 10, digamos assim, ali no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, como lhe queiram chamar. 55 jogos, 12 golos e 11 assistências. Vamos a Sporting falar de Bruma. Desculpem, aqui Bruma primeiro. O Benfica, segundo o jornal Record, está disposto a vender Bruma já no mercado de verão. Portanto, ele foi contratado no mercado de inverno do ano passado. As coisas não lhe correram particularmente bem. Até começou com algum fulgor, mas depois foi caindo e acabou bem longe das opções. E no Mundial também só jogou no primeiro jogo e depois não jogou mais daí para a frente, e o Benfica está naturalmente preparado para vender o jogador. O jogador custou cerca de 6,5 milhões quando foi contratado ao Braga no mercado de inverno. O Benfica quer tentar recuperar esse investimento, sabendo que o jogador não valorizou nestes 6 meses que lá esteve, mas vamos ver. É um jogador com mercado, até mercado internacional, vamos ver o que é que vai acontecer. Pelo Benfica, como eu disse, 14 jogos, 1 golo e 2 assistências. Agora sim, no Sporting falamos de Luís Soares, o dossiê é o preferido para substituir Víctor Gyökeres, mas o Sporting está aqui um bocadinho preso à questão Gyökeres para poder atacar depois o Luís Soares, este avançado internacional colombiano que vem de uma época brutal, 43 jogos, 31 golos e 8 assistências no Almeria. Porquê é que eu trouxe isto? Porque a imprensa espanhola e a imprensa inglesa avançam a informação de que o Sunderland está interessado na contratação do Luís Soares. Qual é que é a questão? É que o Sunderland está disposto a pagar os tais 25 milhões de euros que o Sporting está a tentar negociar. Portanto, vamos ver se o Sporting não vai ser mais uma vez ultrapassado por um clube estrangeiro. O Sporting tem naturalmente uma mais-valia em relação ao Sunderland, que é jogar a Liga dos Campeões, mas jogar na Premier League eu acho que compensa isso. Na minha opinião, se eu tivesse que escolher entre jogar na Premier League, se me dessem exatamente o mesmo dinheiro e eu pudesse jogar Liga dos Campeões à semana, ou Premier League todas as semanas, eu se calhar ia para a Premier League. A nível de exposição, a nível de intensidade, agora percebo, não é? A Liga dos Campeões tem um hype diferente, não é? Tem um hype diferente. Mas eu sou muito fã da Premier League, acho que já perceberam, não é? Vamos ver então o que é que vai acontecer aqui com o Luís Soares, ele que pertence, como eu disse, ao Almeria. Farioli já está no Porto, certamente viram as imagens. Eu já vos tinha dito, aliás, não fui eu que avancei isso, mas já vos tinha confirmado que iria ser ele. No início da semana passada já sabia desta semana já sabia que ia ser ele. Vão ter novidades ou hoje. Aliás, provavelmente vai ser hoje. E preparem-se que vai ser um fim de semana aí, vai ser um fim de semana com novidades no Porto.
Fariola já está no Porto, então vai assinar um contrato até 2027, vai ser o novo treinador dos Dragões e expectativa, não é? Expectativa. Eu vi, se calhar depois falo disto à noite no live, mas eu vi as declarações do André Vilas Boas na revista Dragões. Pá, não faz sentido. Quer dizer, o André Vilas Boas veio dizer que nunca sentimos confiança no que estava a ser feito, não sei o que foi. Ele contratou os 2 treinadores. Não pode pôr as culpas nos 2 treinadores. As apostas é dele, não é? Mas pronto, é o que é. Vamos continuar. O Futebol Clube do Porto, que eu não esperava, contratou um jogador. Contratou Kotaro Nagata. Kotaro Nagata, que era jogador, ou que esteve na Oliveirense nos últimos 2 anos, nas últimas 2 épocas. Ele pertencia ao Yokohama FC e vai reforçar o Porto. Valores, confesso que não consegui chegar a eles. Foi o Cunha e o Luís que avançaram isso em primeira mão. Vai estar na equipa B. Damos só esta nota. É um jogador que tem apenas 20 anos. É muito novo. Deu algumas coisas muito interessantes no ano passado na segunda Liga. Não evitou a descida desportiva da Oliveirense, mas mostrou algumas coisas interessantes. Eu acho que ele chegou a estar 1 ou 2 vezes na equipa da semana do 0-0, portanto vale o que vale, tem apenas 20 anos, aposta para já na equipa B e vamos ver o que é que vai depois acontecer aqui ao Nagata. Vitória oficializou a chegada de Paulo Vitor, ele que veio do Akron Togliatti da Rússia, assina pelo Vitória uma época de empréstimo com uma opção de compra. Falou-se do valor de 700 mil euros, é mais ou menos esse o valor que nós também ouvimos, portanto são 700 mil euros que o Vitória poderá ter de pagar depois se quiser ficar aqui com o Paulo Vitor. Ele que foi uma peça importante ao serviço do Nacional, na subida de divisão do Nacional, vai depois para a Rússia, as coisas não lhe correm particularmente bem e agora está de regresso ao futebol português, um defesa central. Eu lembro-me dele no Nacional, achei interessante, vamos ver como é que se vai adaptar nesta nova realidade em Guimarães. No sentido oposto, Bruno Varela vai sair, vai jogar para a Arábia, vai jogar para o Al-Azam, vai então sair de Guimarães depois de muitos anos. O Bruno Varela estava há muitos anos em Guimarães, já estava desde 2020-21 na altura. Foi para o Vitória, se não estou em erro, espero não estar a dizer isto mal, mas eu acho que ele foi a custo zero com o Benfica a ficar com 50% do passe e portanto o Benfica vai render, vai receber 50% da transferência. Segundo se diz, a transferência são 500 mil euros, portanto um valor baixo, mas é um jogador que vai entrar no último ano de contrato. Também sente-se em Guimarães que chegou desculpem, estava aqui a receber aqui umas informações sobre o Boa Vista. Situação da Liga 3. Desculpem, situação da Liga 3. Segundo me dizem, não se vai saber hoje se o Boa Vista vai jogar Liga 3 ou não. E estamos à espera disso, não é? Aliás, há equipas que estão... Por exemplo, o Marco ainda não sabe se vai jogar Campeonato de Portugal ou Liga 3. Estamos em julho já, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Desculpem. Boa Vista, então, em princípio não se vai saber hoje se eles vão ficar na Liga 3 ou não. Estávamos a falar do Bruno Varela. Chegou-se à conclusão em Guimarães que está na altura também de abrir a porta a uma nova era no Boa Vista no que diz respeito ao guarda-redes. Em princípio também vai sair o Charles. Isso não é certo, mas tem-se falado aí da possibilidade do Charles sair. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aí em relação ao Bruno Varela, que vai então ao futebol da Arábia, o Al-Azam, que subiu divisão este ano à primeira liga do futebol da Arábia, e vai contar com Bruno Varela, um guarda-redes que chegou a ter bons momentos em Guimarães. Eu há uns tempos tive uma discussão com a malta no live da Twitch e do YouTube, que eu dizia, o Bruno Varela estará aqui, no top 6, 7 melhores guarda-redes da liga, não é? E se excluímos os 3 grandes, estará ali, é um bom guarda-redes. Um guarda-redes que, ok, tem as suas pancas às vezes, comete os seus erros, mas não é um guarda-redes mau. Acho que não foi o problema do Vitória à baliza. Não é o Diogo Costa que está em Guimarães, mas
Acho que é um guarda-redes aceitável para o nosso nível. E tivemos aí a debater até bastante tempo sobre o Bruno Varela. Eu não desgosto do Bruno Varela, mas obviamente reconheço que não é guarda-redes de seleção, não é nada disso, mas pronto. Já que estamos a falar de guarda-redes, Dani Figueira aparentemente vai jogar para o Estoril Praia, ele que terminou o contrato... para o Gil Vicente, ele que terminou o contrato com o Estoril, ele no ano passado esteve emprestado ao Leixões, e vai então ser concorrência para Andrew que será naturalmente o titular, mas o Dani Figueira vai concorrer, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. O Dani Figueira, eu não desgosto do Dani Figueira, acho que é um guarda-redes interessante, um bocadinho aí mais do Bruno Varela. Teve alguns bons momentos no Estoril, é um bocadinho inconstante, mas para suplente acho que está top. Vamos até à Vila das Aves falar do Nené, que renovou por mais uma temporada. Ele que está muito perto de fazer 42 anos. Ele vai entrar na época já com 42 anos. Ele faz 42 ainda este mês. Vai renovar por mais uma temporada. Ele que no ano passado ainda marcou 5 golos em 21 jogos. Teve uma lesão que lhe custou aí alguns meses. Ainda assim, pronto, marcou 5 golos. Ajudou o Nacional... o Aves a manter-se na Liga. É um avançado, obviamente, com uma história no futebol português e no futebol italiano também, muito interessante. E no Aves tem sido feliz, não é? São 30 golos em 2 anos, para um jogador que, quando chegou ao Aves, já tinha 40 anos, portanto, ótimo para o Aves. Fica então o Nené, mais uma temporada, renova por mais um ano este avançado, como eu disse, vai fazer 42 aninhos, malta, 42 aninhos. Tomara eu com 42 anos ainda conseguir correr, quanto mais jogar na Primeira Liga. Vamos falar de Nikos Athanasio, espero estar a dizer, ficou Nikos, para nós vai ficar o Nikos. Nikos que vai rumar ao Rio Ave, ele que foi contratado pelo Olympiacos a custo zero ao Atromitos, da Grécia. Não vai ficar no plantel principal do Olympiacos, vai ser emprestado, isso sim, ao Rio Ave. Sabemos das ligações entre o Rio Ave e o Olympiacos, e vai contar então com o nosso camarada Nikos, que é um defesa esquerdo que vai então assinar nos próximos dias no Rio Ave. Defesa esquerdo eu não conheço, portanto nem vou estar aqui a falar muito, mas vai então seguir para Vila do Conde, emprestado pelo Olympiacos. Ainda em Portugal temos mais algumas coisinhas para falar. Vamos falar de Jefferson Encada, que fez formação no Sporting. Ainda houve ali uma altura que se achou que o Encada ainda ia ser um jogador diferente. Acabou depois por não se conseguir impor, nomeadamente no Vitória. Estava a jogar há alguns anos no Parco do Egito, terminou o contrato, foi oficializado como reforço do Estrela da Amadora, este defesa direito que vem então para a equipa da Reboleira, que está aí num processo de contratação de jogadores impressionante. Jefferson Encada então regressa a Portugal pelas portas do Estrela da Amadora, contrato, deixem-me só ver aqui, contratozinho de... Não, terminou o contrato e acho que assinou um contrato de 2 ou 3 anos, confesso que agora não tenho aqui apontado. Muito bem, o Estrela já contratou o quê? Um plantel inteiro, não é? Um plantel inteiro. É o que é. O Estoril também oficializou um jogador há pouquinho tempo. Falamos de Keaton Edwards. Keaton Edwards, que era da formação do Arsenal, fez toda a sua formação no Arsenal. Ele é jamaicano com dupla nacionalidade inglesa. Terminou o contrato com os Gunners depois de fazer 12 golos em 21 jogos pela equipa de sub-21 e assinou agora, em definitivo, pelo Estoril Praia, contrato de 3 anos, portanto até 2028. Estou curioso para ver o que é que este avançado pode fazer. Vem com uma escola muito, muito interessante, vem com a escola do Arsenal. Dar só esta nota que ele nunca jogou pela equipa principal do Arsenal, mas jogou bastante pela equipa de sub-21. Vamos lá para fora e vamos falar da tal notícia que eu vos disse que me tinha surpreendido, que é Nico Williams renovou o contrato com o Atlético Bilbao. Quando todos achavam que ele ia para o Barcelona, as coisas correram muito mal nas negociações entre o Barça, o Atlético Bilbao e o próprio Nico Williams. E o Nico então disse, meus amigos, eu vou ficar, o Atlético Bilbao vai estar na Champions, eu quero continuar, como ele disse, junto dos meus, até porque o irmão também joga lá, e portanto, Nico Williams vai ficar, assina um contrato e, para não deixar dúvidas, assina um contrato até 2035, assina um contrato de 8 anos. 8 anos. E uma cláusula de rescisão que vai andar ali na casa dos 85 milhões de euros, mais coisa, menos coisa. Eles disseram que é 50% mais do que a cláusula de agora, que era de 50 e tal. Portanto, nós fizemos mais ou menos as contas e foi ali para os 85. Mais coisa, menos coisa. Nico Williams, então, que se falava do Bayern, falava-se do Barcelona, que agora
provavelmente vai tentar atacar o Luís Dias, vamos ver. E, portanto, acabou a novela. Nico Williams, depois no ano passado ter rejeitado ir para o Barcelona, agora não só rejeita, como ainda renova, e renova até 2035. Esta cultura basca ali do Atlético Bilbao é ímpar na Europa. Ímpar na Europa e se calhar no mundo. É muito interessante ver como eles mantêm jogadores. Quantos jogadores, ao longo dos últimos anos, é que nós olhávamos e dizíamos, pá, porquê que este gajo não sai do Atlético Bilbao, pá? Eu lembro-me, por exemplo, do Muniain, deixem-me ver, outros jogadores do Atlético Bilbao, que ficamos sempre naquela, porque é que ele não dá o salto, porque é que ele não dá o salto, pá, eles preferem sempre ficar, o Muniain, mas havia outros, havia aquele central, o Laporte, esteve lá muitos anos, saiu já... Saiu alguns anos, mas esteve lá muitos anos, antes de sair depois na altura para o City. Portanto, é bonito. Nico Williams, 2035, para não haverem dúvidas nenhumas sobre o homem ficar no Atlético de Bilbao. Quem não quer ficar no clube onde está é o Çalhanoğlu, que quer ir para o Galatasaray, e é o próprio a dizer. Ele deu-me umas declarações onde disse: se eu não for para o Galatasaray este ano, nunca mais vou, portanto quero ir. E neste momento o Galatasaray está a negociar com o Inter e fala-se aqui numa proposta de 30 milhões de euros, suficiente para convencer o Inter a abrir mão de Hakan Çalhanoğlu. O internacional turco quer então regressar ao futebol da Turquia e jogar, neste caso, no Galatasaray. O Galatasaray está a fazer uma equipa muito, muito interessante. Ainda não está fechada a questão do avançado, não é? Mas uma equipa muito interessante que o Galatasaray está a fazer. Vamos ver. Çalhanoğlu, indo para o Galatasaray, é um top jogador e passa para o Galatasaray. Nós estamos a falar de um jogador que até está ainda a recuperar de uma lesão, mas amigos, os últimos 2 anos no Inter, como médio, são 26 golos. Muito bom, não é? Muito bom. E portanto o Çalhanoğlu, de 31 anos, nunca jogou também na Turquia, porque ele estava na Alemanha, não é? Recordam-se que ele tem aquela dupla nacionalidade. E, portanto, quer ir jogar para a Turquia. Para fechar, vamos falar aqui... temos só umas coisinhas muito rápidas. Rodrigo Riquelme assinou pelo Betis. Ele que estava há 15 anos no Atlético de Madrid, formado no Atlético de Madrid. Assina pelo Betis, Real Betis Balompié. Assinou por cerca de 8 milhões de euros, 50% do passe. Portanto, o Atlético mantém 50% do passe do Rodrigo Riquelme. O Milan está muito perto de contratar Marc Pubil, o lateral direito do Almeria, que tem sido uma das afirmações do futebol espanhol. Ele ainda não chegou à seleção, tem 22 anos. O Milan está disposto a pagar cerca de 15 milhões de euros. O Almeria quer 20. Vamos ver se o Milan vai conseguir contratar aqui o Pubil, que no ano passado fez 40 jogos no Almeria, 1 golo e 5 assistências. O Como vai gastar 20 milhões de euros na contratação de Nicolas Kuhn, Nicolas Kuhn, que pertence ao Celtic de Glasgow, e vai então assinar pelo Como, e 20 milhões de euros é quanto o Como está disposto a pagar por este jogador, que vem de uma época brutal no futebol escocês. Falava-se de possibilidade dele ir para o Arsenal, a coisa parece que não vai acontecer. Ele, esta época, fez extremo, 51 jogos, 21 golos e 15 assistências. Parece números de futebol dos Países Baixos. E, portanto, Nicolas Kuhn vai então, ao que tudo indica, jogar no Como de Cesc Fabregas. 20 milhões de euros é o valor da transferência. O Newcastle, depois de perder a possibilidade de contratar o João Pedro, vai atacar, e aparentemente as coisas estão muito bem encaminhadas para se finalizarem, o Anthony Elanga do Nottingham Forest, este avançado extremo que no último ano ao serviço do Nottingham Forest fez 43 jogos, 6 golos, 12 assistências. Ele é da formação do Manchester United, mas choque, não se afirmou em Manchester. E o Newcastle está disposto a pagar 55 milhões de euros para contratar aqui o Elanga. Como o nome nos indica, é sueco. Estou a brincar. Mas aparentemente ele nasceu mesmo em Malmo. Eu até achava que ele pudesse ter nascido nos Camarões e depois ir viver para a Suécia. Não. Nasceu mesmo em Malmo. Elanga, então,
poderá estar a caminho do Newcastle. Não é bem a posição do João Pedro, aliás, não tem nada a ver, o João Pedro é um ponta-lança, este é um extremo, mas é o Newcastle a tentar melhorar a sua equipa. E portanto o Elanga, 55 milhões de euros, é uma transferência muito boa. Ele que vem de uma época realmente muito boa ao serviço do Nottingham Forest, foi um dos jogadores mais importantes na equipa do Nuno Espírito Santo, que ficou num belíssimo sétimo lugar da Premier League. Vai estar na Conference, talvez, deixem-me só confirmar, Conference ou Liga Europa, deixem-me ver. Conference, exatamente, vai estar na Conference, e o Elanga então foi um dos jogadores mais importantes e poderá estar a caminho do Newcastle, que vai estar na Liga dos Campeões, porque a Premier League teve 5 equipas na Champions e o Newcastle ficou em 5º lugar e portanto quer-se reforçar também para estar na Liga dos Campeões. Bem, meus amigos, vamos embora tentar ver mais informações depois desta história do Boa Vista. Recebi informação, mesmo aqui, estava aqui a gravar com vocês e recebi informação, vamos tentar apurar isto. No que diz respeito ao mercado, voltaremos amanhã ao podcast. Hoje à noite, 9h30, temos live, vamos reagir ao sorteio da Liga. Reagir ao sorteio, não é? A estupidez. Se eu vir algum pivô dizer ao comentador, podes reagir ao sorteio, eu vou entrar em paranoica. Vamos embora, voltaremos então amanhã. Boa sorte aí à malta do sorteio, que nós vamos tentar ter isso logo. Assim que sai o sorteio, nós vamos ter logo o sorteio no 00, portanto depois podem consultar lá. No que diz respeito ao mercado, então voltaremos amanhã. E o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.